Olá, meninos! Hoje estamos na nossa semana 2 e vamos continuar falando sobre o gênero notícia. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse gênero. A estrutura da notícia é bastante específica. Toda notícia traz uma manchete. O que é a manchete? É o assunto que é tratado de primeira mão. A primeira coisa que você lê numa notícia é a manchete, porque ela tem como objetivo atrair a atenção do leitor. Depois da manchete, geralmente há um subtítulo, que é algo que vai introduzir o assunto da notícia. Também nós temos a chamada lead. Lead é uma parte da notícia que responde a perguntas básicas. Quais são essas perguntas? Quem, o que, onde, quando e como. Toda lead precisa responder a essas perguntas. Logo depois nós temos o corpo do texto, que é a notícia em si, onde vão ser tratados assuntos mais específicos da notícia e onde também nós vamos encontrar detalhes da notícia. A partir da manchete e a partir da lead, o leitor vai aceitar ler a notícia ou não, ele vai se interessar ou não pela leitura desta notícia, certo? Então é importante que vocês entendam, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto e vocês então depois farão as atividades. Vamos lá? Notícia. Preste atenção a essa notícia que eu quero ler com vocês. Lembrando que esse material está disponível no Conexão, no aplicativo Conexão Escolar, nos conteúdos complementares, ok? Voluntários reforçam distribuição de alimentos e cobertores para moradores de rua em BH durante a pandemia. A ação é feita 2 vezes por semana, no início da noite no viaduto da Avenida Bernardo Vasconcelos e na região da Pedreira Parado Lopes, na Avenida Antônio Carlos. Nestes tempos de pandemia provocada pelo novo coronavírus e de isolamento social, várias são as iniciativas que vêm ocorrendo em Belo Horizonte para ajudar a população em vulnerabilidade de regiões carentes da cidade e também moradores de rua. Um grupo de voluntários que, como eles mesmos se definem, busca fazer a diferença na vida daquelas pessoas que precisam mais do que nós, está reforçando as ações para ajudar quem precisa. O Iluminata realiza há mais de 20 anos um trabalho social voltado para a população em situação de rua e pessoas com vulnerabilidade econômica e tem reforçado as doações durante a pandemia provocada pela Covid-19. Nesta semana foram na segunda-feira passada e irão novamente nesta quarta. Levam e doam cestas básicas, distribuem alimentos, pães, suco, água, além de kits de higiene, roupas e cobertores, agasalhos também. Recebem ajuda de pessoas físicas e de um restaurante responsável pelas marmitas. Os voluntários fazem também um trabalho de conscientização, orientando a necessidade de manterem o local onde vivem o mais limpo possível. Nesta pandemia já distribuíram cerca de 500 marmitas, 700 copos de água, 600 sanduíches, 80 litros de café com leite e outros 60 de suco. Tudo para moradores de rua. Na verdade, se tivéssemos a condição de tirar estas pessoas deste meio, seria um sonho. Quem sabe um dia este sonho se realize? Ter um local onde possam tomar banho, se alimentar, se tratarem de vícios, aprenderem uma profissão? Por que não sonhar? Comentou Kênia. Meninos, agora a questão das atividades. Vocês vão copiar no caderno todos os itens que estão sendo pedidos aqui. Então, atividade 1. De acordo com a notícia lida, preencha o quadro abaixo. Vocês vão colocar a primeira coisa, a manchete. Vocês sabem que a manchete é um texto principal que chama a atenção do leitor. Ela é sempre colocada antes da notícia, é a manchete. Logo embaixo da manchete vem um subtítulo e eu quero saber quem produziu essa notícia. Depois, a lead, essa parte da notícia chamada de lead, responde a perguntas muito básicas. Quem, quando, onde, porquê e como. Então, vocês vão responder a essas questões relacionadas a esta notícia. Depois, vocês vão fazer um resumo do que foi falado nessa notícia, que é o que nós chamamos de corpo da notícia, onde há mais detalhes e a estrutura da notícia, e por fim, o fechamento.
Bom, agora nós vamos fazer um trabalho de pesquisa na atividade 2. Nós já ouvimos falar muito sobre o lockdown, então vocês vão fazer uma pesquisa. Vocês vão pesquisar sobre o lockdown, o que é e para que serve. Após, crie uma notícia informando a sociedade se é importante e necessário estabelecer lockdown e o porquê de ampliar o isolamento social. E não esqueça de usar um verbo no imperativo. O que significa isso? É um verbo que dá uma orientação, uma ordem, um pedido, um conselho. Por exemplo, fique em casa, lave as mãos, mantenha o distanciamento. Então vocês vão pesquisar o que é lockdown e depois construir uma manchete sobre isto. Não se esqueçam, vai ser tudo feito no caderno e vocês sempre vão colocar a semana em que estamos. Neste caso, nós estamos na semana 2. Bom trabalho. Estamos agora na semana 2. Continuamos trabalhando o gênero notícia. Como vocês já sabem, o gênero notícia é um gênero textual que pertence à esfera jornalística. É um texto não literário e ele está sempre presente no nosso cotidiano. É um texto informativo, com tema atual e algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação: jornais, revistas, televisão, rádio, internet, entre outros. Vou orientá-los em relação às atividades desta semana, certo? Olha só, na semana 1, vocês leram um texto que falava sobre a questão do Covid. Então, este mesmo texto, essa notícia da atividade da semana 1, ela ainda estará presente nessa atividade 2, certo? Então, vocês vão reler essa notícia da atividade 1 da semana 1, que fala sobre os casos de coronavírus, sobre as questões, as medidas de segurança que foram implantadas, sobre transmissão comunitária. Então vocês lerão essas atividades. Essa notícia que está na semana 1. Depois vocês irão então para a semana 2. Na semana 2 tem as atividades específicas. Quais são elas? Na atividade 1, vocês vão reler o trecho da notícia. A China anunciou nesta quinta-feira que pela primeira vez, desde o início do surto, não registrou qualquer novo caso de transmissão local do novo coronavírus, mas teve 34 novos casos de infectados que vieram do exterior. Bom, primeira pergunta, né? Qual é o fato apresentado neste trecho? Depois a letra B, de acordo com a notícia, o que significa essa transmissão comunitária? Por isso que vocês vão precisar reler a notícia da semana 1, certo? A letra B está repetida, tá? Então vocês vão ignorar isso, obviamente. Depois vocês vão para a atividade 2. Existe um trecho entre aspas. Os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar a curva de disseminação da doença Covid-19. E quer saber por que esse trecho está entre aspas? Lá no texto, tá? E existe essas aspas para indicar a fala de alguém ou de uma entidade. Vocês vão voltar ao texto e descobrir de quem é essa fala, quem é responsável por essa fala. É uma pessoa ou é um órgão específico de saúde? Então vocês vão precisar observar isso, certo? Na atividade 3, está perguntando qual o tempo verbal foi empregado, né? O que é o tempo verbal? Se está no presente, se é algo que precisa ser feito agora, se é algo que já devia ter sido feito, que seria o passado, ou algo que eles deverão fazer, tá? Então é presente, passado ou futuro. E qual o sentido dele, né? Ele está indicando que é algo que já foi feito, algo que deverá ser feito ou algo que está acontecendo agora, tá bom? E na número 4, como eu já falei com vocês, vocês vão precisar reler a notícia e vocês vão observar que os adjetivos são pouco utilizados. O
que são adjetivos? São termos que qualificam os seres, que dão qualidades. Então, nessa notícia, não há muitos adjetivos. Por que isso acontece, tá? Geralmente a gente qualifica quando a gente vai dar uma opinião, não é verdade? Eu acho aquela casa bonita, eu acho essa pessoa muito linda, eu acho aquele rapaz inteligente. Então, inteligente, bonito são adjetivos. Eu estou dando a minha opinião. Vocês acham que uma notícia pode dar opinião? Então, é uma dica para que vocês possam responder a essa questão. Se vai ter muitos adjetivos, por que não há adjetivos, né? Qual que é o motivo de não ter adjetivos? E, portanto, qual é a classe gramatical que predomina numa notícia? Então, a gente já sabe que não são os adjetivos. Seria o quê? Os substantivos, né, que nomeiam seres, os verbos que indicam ações, como que a situação foi feita, ok? Então é isso. Então, meninos, como vocês puderam ver, existem partes muito importantes que toda notícia precisa trazer. Agora vocês precisam fazer os exercícios. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até mais.